O nosso entrevistado de hoje, ele está linkando aqui com a gente, ele está lá em Brasília, é o Major Vitor Hugo, ele é líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, vai falar conosco já já. Reforça aquele convite, pode encaminhar a tua pergunta, o teu comentário, que a gente vai pedir para que o nosso entrevistado fale conosco daqui a pouquinho. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é mais um detalhe. O Major já está na linha, começamos a conversa com ele em 1 minuto. Eu só quero destacar para vocês aqui 2 questões ainda sobre o Covid. Agora há pouco, o Condemate, o consórcio de prefeitos aqui do Alto Tietê, encaminhou o último balanço sobre a quantidade de pessoas que infelizmente faleceram aqui no Alto Tietê por conta do Covid. Então, são 1.058 casos de óbitos confirmados na cidade do Alto Tietê, 12.122 casos confirmados de pacientes com Covid-19. O número bom é que mais de 8.100 pessoas se recuperaram do Covid-19 aqui na região do Alto Tietê. Os números são ainda bastante sérios, mas a gente pode aí ter um otimismo, até porque tem uma informação também transmitida pelo Condemate e pela Prefeitura de Suzano. Aliás, um destaque bastante importante, nós cobramos hoje cedo, um balanço da Prefeitura de Suzano em relação aos casos de Covid-19. Quanto a Prefeitura já gastou até agora, quais são os números, se tem leitos ocupados ou quantos leitos estão vazios. E a Prefeitura transmitiu, por meio da Secretaria de Comunicação, detalhes bastante relevantes e exclusivos. Essas informações já estão no Jornal Hoje Digital, que daqui a pouquinho começa a ser repassado aí para milhares de pessoas no Alto Tietê. Então são várias informações que nós destacamos aqui sobre o Covid. E a mais importante delas é que o Governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde precisam confirmar o quanto antes qual vai ser ou como será o início de atendimento para pacientes com Covid no Hospital Estadual de Suzano. Vamos agora dando sequência aqui ao Jornal Hoje ao Vivo, desse dia 22 de junho. Vamos começar agora, então, uma conversa com o Major Vitor Hugo. Ele é deputado federal eleito pelo PSL, ele foi eleito por Goiás e ele já ascendeu, já conseguiu aí um espaço de destaque no Congresso, apesar de estar no primeiro mandato. Ele foi eleito com um pouco mais de 32 mil votos. O nome completo do nosso entrevistado é Vitor Hugo de Araújo Almeida. Ele é militar, é advogado e foi eleito, então está no seu primeiro mandato como deputado federal pelo PSL. E é um homem de confiança, ou pelo menos ele vai confirmar para nós daqui a pouquinho, é um homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero, nesse momento, então, desde já agradecer muitíssimo, são 19 horas e 28 minutos dessa segunda-feira, agradecer muitíssimo aí ao deputado por lá de Brasília fazer esse contato conosco e permitir que o Jornal Hoje ao Vivo possa ampliar a sua abrangência e o número de pessoas alcançadas aí, porque certamente ele tem informações muito importantes e relevantes em relação ao trabalho do presidente Bolsonaro. Muito obrigado, então, ao Major, muito obrigado à sua equipe, à sua assessoria, ao Biel, que fez a correria aqui para a gente conseguir fazer essa conversa exclusiva a partir de agora. Deputado, tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Braz, boa noite, Biel, e boa noite a todos os telespectadores. Uma satisfação muito grande estar falando agora com a região de Suzano, né, e São Paulo como um todo, sempre uma grande satisfação. Muito obrigado, a satisfação é nossa. Então, o senhor está falando diretamente para a região do Alto Tietê, que são 10 cidades, incluindo Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, e também aí para a Grande São Paulo e para o Brasil inteiro. A gente agradece aí o senhor disponibilizar um pouco do seu tempo, direto de Brasília. O Biel falou agora há pouco para nós que o senhor estava no Palácio, correu aí para o seu gabinete no Congresso para poder fazer essa conversa conosco. Eu queria, por favor, deputado, que o senhor aí começasse essa nossa conversa resumindo um pouquinho sobre a sua trajetória. O senhor já chegou aí agora, foi eleito para o primeiro mandato, já está, o senhor pode confirmar se ainda hoje o senhor é líder do governo no Congresso Nacional. O que significa isso para o senhor? E já fala um pouquinho, por favor, também, sobre qual é a tua avaliação. A imprensa em geral tem criticado muito o presidente, o governo. O que o senhor pode dizer aí para o público em geral que está nos acompanhando agora em relação ao trabalho do presidente Bolsonaro? É tudo isso que o pessoal critica ou tem muita coisa boa que ninguém consegue enxergar? Muito obrigado mais uma vez por estar falando conosco. Bom, Braz, eu sou o líder do governo na Câmara dos Deputados. O governo federal ele tem 3 lideranças formais que representam o presidente da República no Congresso Nacional, que é o líder do governo no Congresso Nacional, que é o senador Eduardo Gomes do Tocantins. O líder do governo no Senado Federal, que é o senador Fernando Bezerra de Pernambuco. E o líder do governo na Câmara, que sou eu, Vitor Hugo, eleito por Goiás. Eu sou filho de militar da Marinha. Meu pai é oficial de marinha, engenheiro eletricista, e a minha família toda é do Rio de Janeiro, mas o meu pai foi servir em Salvador, porque lá tinha uma base naval, existe uma base naval, a base naval de Aratu, onde os presidentes costumam passar suas férias. Então eu nasci em Salvador por isso.
mas fui criado no Rio de Janeiro, daí o meu sotaque, e fui eleito por Goiás porque fui servir em Goiás em 2003 e constituí minha vida, né, no glorioso estado aí de Goiás. Me casei, meu filho é goianiense, eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal de Goiás, né, e depois acabei terminando na UFRJ porque fui transferido para lá, para o Rio, já no finalzinho da faculdade, né, fiz o último ano lá. E aí depois de 21 anos no Exército Brasileiro, depois de ter estudado na Academia Militar das Agulhas Negras, estudei em São Paulo, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá em Campinas, fui para a Armã na sequência, depois Macapá, fui para a África 2 vezes em missão, fui para os Estados Unidos, fiz a viagem de ouro, que é a viagem de instrução de guardas de marinha com a Marinha do Brasil, o primeiro colocado geral da Armã, e eu fui o primeiro da minha turma, vai, junto com os guardas de marinhas, fazer essa viagem. Então, assim, eu tive uma carreira bastante... Eu fiquei muito feliz com a minha passagem pelo Exército, mas em determinado momento eu resolvi partir para outro caminho, fiz o concurso para a Câmara dos Deputados e depois de 4 anos, junto com o nosso presidente, à época deputada, né, me candidatei e fui eleito aí na primeira eleição, no primeiro mandato agora, e já fui escolhido líder do governo, que é aquele deputado que representa o presidente da República dentro da Câmara dos Deputados. É um trabalho muito estratégico e muito complexo. São 513 deputados, 26 partidos políticos representados, e esses deputados e partidos têm também a expectativa de acessar os 23 ministérios agora, e o próprio presidente da República também através da liderança do governo. Então, imagine o que é isso, né? E sem contar o nosso trabalho principal, que é fazer com que as pautas do governo, de interesse do governo, que são boas para o país, avancem, como a reforma da Previdência no passado, liberdade econômica, a diminuição do nosso Estado, a abertura do capital, do espaço aéreo para o capital estrangeiro, o Acordo de Alcântara e tantas outras pautas do ano passado, e várias desse ano, né, como a PEC da guerra, a decretação da calamidade pública, diversas medidas provisórias, como a 936, essa da redução da jornada de trabalho, também da suspensão dos contratos de trabalho e muitas outras. Essas pautas de interesse do governo e do país, a gente trabalha para alavancar. E aquelas pautas que, na nossa visão, são ruins e negativas, nós trabalhamos tanto no plenário da Câmara quanto nas comissões para que essas pautas não avancem. E a Câmara tem dezenas de comissões. Já houve legislatura que a gente havia aqui mais de 150 comissões, entre comissões parlamentares de inquérito, comissões permanentes, como combate ao crime organizado, segurança pública, relações exteriores, defesa nacional, educação, seguridade social e família, e várias outras, mas também comissões temporárias, como eu falei, as parlamentares de inquérito, grupos de trabalho, comissões externas, comissões especiais, como a da Previdência ano passado, como a da tributária agora esse ano. Então, veja que é um trabalho extremamente complexo. Eu tenho 14 deputados que são meus vice-líderes, também escolhidos formalmente pelo presidente da República. O presidente ele faz uma mensagem presidencial para a Câmara, indicando tanto o líder quanto os seus vice-líderes. E a gente trabalha, então, em prol do governo. Para terminar, eu acho que o presidente da República está fazendo um excepcional trabalho. Ele tem enfrentado desafios muito grandes. Ele foi eleito com 2 partidos pequenos, rompendo todos os demais, que à época não o apoiavam. O ano passado nós fizemos uma reforma da Previdência a mais profunda da nossa história, talvez uma das mais profundas do mundo, né? Economizando aí, com o potencial de economizar, junto com a medida provisória 871, do combate às fraudes do INSS, mais de R$1 trilhão em 10 anos. Imagina se nós não tivéssemos aprovado essa reforma, onde nós estaríamos agora nesse momento, né? Em termos econômicos. A gente já está passando certas dificuldades, mas o fato de termos aprovado a reforma da Previdência, temos vários horizontes aí pela frente, né? Várias reformas estruturantes ainda a fazer, mas se nós não tivéssemos aprovado a reforma da Previdência, estaríamos muito pior. Então, eu acho que o governo tem feito seu papel. Fizemos mais de 800 ações ministeriais, interministeriais, normativas, executivas, legislativas, para poder salvaguardar as vidas e preservar os empregos dos brasileiros. Já anunciamos mais de 1 trilhão e 800 bilhões de reais em medidas para essas 2 finalidades, e tenho certeza absoluta que o presidente vai seguir firme e forte aí, combatendo o Covid e levando o nosso país para
atingir todo o potencial que ele tem a partir do nosso trabalho. Deputado, muitíssimo obrigado por essa primeira manifestação do senhor. Agora são 19 horas e 35 minutos e para quem chegou agora, nós estamos conversando ao vivo nessa edição do Jornal Oi com o deputado federal Vitor Hugo, foi eleito por Goiás, é o líder do governo Bolsonaro no Congresso, não, ele até explicou, na Câmara de Deputados, que temos lá aqui na região do Alto Tietê 4 deputados que nos representam, Márcio Alvino, o deputado Bertaioli, a deputada Kátia Sastre, também o deputado Lucena, que é lá da região de Santa Isabel e de Arujá. O deputado, eu queria, por gentileza, e essa é uma grande oportunidade para quem nos acompanha aqui no Alto Tietê e tem curiosidade, independente de ser contra ou a favor ao governo Bolsonaro, de o senhor, por gentileza, dar mais uma detalhada no que o governo, o que as pessoas podem esperar do governo Bolsonaro. A gente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tem a grande imprensa, existe uma divergência muito grande entre o presidente, entre o governo e esses grandes veículos de comunicação. E praticamente não chega nada, deputado, sobre as coisas boas que o senhor disse que o governo Bolsonaro está fazendo. Eu queria que o senhor pudesse detalhar, por gentileza, e até eu verifiquei aqui, o senhor pode confirmar para mim ou não, tem uma manifestação do senhor do dia 25 de março, quando o senhor elogiou e destacou o excelente pronunciamento do presidente Bolsonaro, quando ele falou sobre o Covid-19, que o Bolsonaro teria uma visão de estadista, está indo na contramão, etc. Os números do Brasil hoje ultrapassando 50 mil mortos, em segundo lugar aí nessa corrida macabra com o governo, com os Estados Unidos. Essa questão do tratamento que o presidente do governo federal tem dado ao Covid-19 e as realizações, só uma referência bem rapidamente, por exemplo, lá atrás, o presidente FHC tinha aquela questão do Plano Real, estabilizar a economia. Depois chegou Lula com a questão do Bolsa Família, algumas outras questões na área da educação. Hoje não chega para nós aqui em São Paulo, deputado, as ações concretas que o governo Bolsonaro está fazendo para beneficiar da qualidade de vida da população. Tem essas ações concretas na educação? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que o governo Lula tanto falou, tem uma dívida bilionária, mas mudou a vida de milhares de pessoas pelo Brasil afora. O senhor consegue pontuar na saúde, na educação, na habitação, alguma outra área vital, geração de emprego, o que está sendo feito? Porque não chega aqui em São Paulo essas ações do governo. Todo mundo acha que o presidente, ou muita gente aqui acha que o presidente é louco, que é despreparado, que precisa ser afastado. O que o senhor pode transmitir de informação sobre ações, obras e projetos, investimentos do governo federal? Bom, primeiro dizer que o presidente da República ele herdou um país completamente destruído, quebrado pelas administrações anteriores, de modo especial pelas administrações petistas, que lotearam as estatais, que criaram uma organização criminosa que tinha guarida e tinha amparo no próprio Palácio do Planalto, onde o presidente da República era o grande criminoso. Isso ficou claro pelas delações premiadas, pelos acordos, sentenças condenatórias. Ele criou um esquema criminoso de compra de apoio parlamentar através do mensalão, do petrolão. E isso trouxe, lógico, uma grande dificuldade para qualquer governo que chegasse, assim como o nosso. Mas o presidente foi muito corajoso quando escalou um grupo de ministros técnicos, predominantemente técnicos. Você vê o Tarcísio aí, inclusive fui eu que apresentei o Tarcísio para o presidente da República. O Tarcísio é um ministro extremamente preparado, tem feito um grande trabalho com grandes leilões, retomada aí, por exemplo, da construção e já da operação da Ferrovia Norte-Sul, que é uma verdadeira um eixo no nosso país, que vai fazer a efetiva ligação da nossa malha ferroviária do Norte com a malha ferroviária paulista, passando pelo meu estado de Goiás, inclusive pela cidade de Anápolis, que é uma cidade importantíssima aqui próximo de Brasília, e vários outros leilões de aeroportos, leilões de portos, concessões de rodovias. A gente vê aí a Transamazônica, eu vi outro dia com o Tarcísio, uma foto da Transamazônica, você fica impressionado o que era e o que ela está se transformando hoje com as ações do nosso governo. A gente vê também em diversas áreas. Eu tinha os números todos atualizados aqui, eu poderia, se eu soubesse que esse era o foco, poderia ter trazido mais dados para falar, mas eu sei que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem retomado, e de modo muito particular no Nordeste, essa questão da Minha Casa Minha Vida, que é uma questão habitacional, e lá no Nordeste tem um déficit habitacional muito grande, a despeito até da maioria dos governadores do Nordeste serem predominantemente, ou todos, na verdade, de esquerda. E isso não impede que o nosso time de ministros aí, extremamente competentes continuem apoiando, lógico, a população na ponta da linha. Temos aí os índices na segurança pública diminuindo, questão dos homicídios, temos aí apreensões recordes aí de drogas, de armamento, ações das Forças Armadas com a garantia da lei e da ordem
ambiental, controlando as queimadas, inclusive, trabalhando também nas fronteiras para poder controlar tráfico de droga, de armas, prostituição, garimpo legal, tráfico de madeira, né, extração ilegal de madeira. Então, assim, a gente tem uma infinidade. O Paulo Guedes na economia, né, o segundo semestre do ano passado já havia um crescimento expressivo e também o último trimestre do ano passado também já apontava para isso. Se nós não estivéssemos enfrentando aí a crise do Covid, certamente o Brasil já estaria decolando, particularmente em função de 5 reformas estruturantes que nós teremos que fazer em algum momento, né, administrativa, tributária, essas começando pela Câmara, e mais 3 que vêm do Senado por iniciativa informal, mas foi o governo que criou os textos, como a revisão dos fundos. Veja, Braz, que nós temos mais de 200 fundos no Brasil, represando mais de 220 bilhões de reais, e nós estamos revisando isso com uma PEC construída pelo governo, está no Senado. Temos também a revisão do Pacto Federativo, que tinha a intenção de descentralizar 450 bilhões de reais em 10 ou 15 anos. Isso agora deve ser mudado um pouco, porque nós aprovamos o PLP 39 aqui na Câmara, que já descentralizou mais de 200 bilhões de reais agora por causa do Covid. Então, talvez seja necessário redimensionar essa revisão do Pacto Federativo. E temos também a PEC emergencial. Tudo isso somado, ainda temos várias outras fronteiras de investimento para atacarmos, como a questão da cabotagem, da mineração, do petróleo, do gás, do saneamento. Tudo isso tem um condão aí de atrair centenas de bilhões de reais de investimento privado, mas também pode ser complementar alguma coisa de investimento público para realmente alavancar o nosso país. E tudo isso está sendo construído por essa equipe aí competente de ministros. Se a gente fosse falar só do que o governo fez nas ações do Covid, eu poderia acrescentar fechar a fronteira, controlar aeroportos. Mas o senhor mantém, deputado, o senhor mantém aquela manifestação que eu li um trecho aqui do dia 25, de que o presidente Bolsonaro estaria sendo estadista na maneira como ele está lidando com o Covid no Brasil? Porque as avaliações que a gente tem aí pelo país afora é de que é terra arrasada, que o homem é praticamente um criminoso. Não é essa a realidade de Brasília? Essas são as críticas que a oposição vai sempre construir. Eles falam isso porque eles não têm mais o que fazer, eles não têm maioria no Congresso, eles não têm condições de conduzir as grandes políticas do Brasil, porque o nosso grupo, o grupo do presidente Bolsonaro, ganhou as eleições. Então, eles só podem falar, criar narrativas. Agora, é triste que uma parte da imprensa, infelizmente, acompanha e reverbera essas narrativas como se verdade fosse. Agora, o fato é que todos os países do mundo estão enfrentando com grande dificuldade essa crise, e é normal. Nós não temos padrões científicos ainda estabelecidos, claramente comprovados, para guiar as ações dos governantes pelo mundo. E o presidente está sendo muito coerente quando ele tenta equilibrar 2 preocupações que são cruciais para esse momento. A preocupação sanitária, e é lógico que a gente se compadece, a gente expressa os nossos sentimentos para todas as famílias que perderam seus entes queridos nesse combate, mas também nós temos que nos preocupar com uma segunda onda, que é a depender do remédio ou da dose do remédio que nós aplicamos na primeira, que mata o paciente, que é o mercado de trabalho, né? Exatamente. A onda econômica pode vir, né, uma recessão ou, quem sabe, até uma depressão econômica. E imagina como nós vamos enfrentar isso. E o presidente fez algo muito, até com articulação minha, aqui da liderança do governo, nós aprovamos o auxílio emergencial de R$600. O relator apresentou seu relatório com 500. Eu liguei para o presidente, conversei com o Paulo Guedes, conversei com o Ramos, com o Braga Neto, com o Jorge, com membros da equipe econômica, para que nós aumentássemos, concordássemos em aumentar de 500 para 600. E veja que agora dezenas de milhões de brasileiros, acho que passa de 60 milhões de brasileiros, recebendo esses R$600, um custo de mais de 50 bilhões de reais por mês, mas é o que tem garantido a comida na mesa do brasileiro e também as possibilidades aí de sustentar, de manter uma vida, no mínimo, digna para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, o presidente está fazendo tudo, é uma luta difícil, mas nós vamos conseguir vencer juntos. Ok, deixa eu pedir licença agora um instantinho para o deputado, são 19 horas e 45 minutos. Só ressaltando para quem começou a acompanhar agora há pouco, nós estamos entrevistando ao vivo, direto de Brasília, o deputado federal, que é o líder do governo na Câmara,
o deputado Vitor Hugo. Nós vamos, em instantes, colocar o público para conversar com ele. Deixa eu só ressaltar rapidamente aqui essa fala que o deputado disse em relação aos R$ 600, além desse valor que foi destinado aí para milhões de pessoas pelo Brasil afora e efetivamente tem ajudado as pessoas a comer, até porque muita gente não pôde ou não, continua não podendo ir ao trabalho pelo isolamento social. Também houve na semana passada a liberação para cidades aqui do Alto Tietê de recursos que foram enviados em caráter emergencial pelo governo federal, pelo Ministério da Economia, para, de alguma maneira, compensar a perda de arrecadação das prefeituras. Vários municípios aqui do Alto Tietê receberam e pelo país afora também houve esse trabalho do governo federal em socorrer as prefeituras que estão perdendo receita, perdendo orçamento por conta dessa dificuldade aí do Covid-19, isolamento social, da quarentena. E já nós vamos colocar o público para conversar, então, com o entrevistado dessa noite, que está conversando, falando conosco, direto de Brasília. Agora há pouco ele estava no Palácio do Planalto e foi até o seu gabinete para manter essa conversa aqui. E o ponto mais alto, mais relevante até o momento, é a fala do deputado de que o governo Bolsonaro está, sim, trabalhando. Os resultados ainda não apareceram concretamente na ponta, até porque é 1 ano e meio de governo, só que a imprensa, grande parte da grande imprensa não tem destacado isso e nós compartilhamos com o deputado aqui essa nossa dúvida. Como é que a gente pode ter acesso às informações que estão sendo feitas, até porque a grande imprensa tem dado aí uma certa boicotada no presidente. Já está tudo ok, então o Biel entra a partir de agora para encaminhar as perguntas do público ao deputado Vitor Hugo. Biel, por gentileza. Boa noite, Braz. Boa noite, deputado Vitor Hugo do PSL. Seja muito bem-vindo ao Oi Diário. E boa noite a você, internauta, que nos assiste nesse momento, seja de Goiânia, Brasília ou aqui de Suzano e região. Seja muito bem-vindo também a essa nova fase do Oi Diário, que é trazer e expandir, além da região, entrevistas para Brasília, entrevistas com pessoas influentes aqui do nosso estado de São Paulo. Então é um momento diferente, entretanto, um momento de construção de democracia e construção de ideias, um momento de construção de o que está acontecendo no nosso atual momento aqui no nosso país. Deputado, boa noite. Eu gostaria de iniciar a pergunta ao senhor com uma certa afirmação recentemente que saiu no jornal O Estado de São Paulo, que foi referente a um projeto de criminalização de manifestações. Essa matéria saiu uma coluna do jornal O Estado de São Paulo, não teve muita, como eu posso dizer, não foi um texto com enfoque somente no seu projeto, foi um texto até, eu digo, de uma certa forma, meio bagunçado, com muitos aspectos, entretanto, destaca o seu projeto. O que o senhor gostaria de iniciar falando para nós referente a isso? Biel, eu fui o comandante do destacamento contra terrorismo do Exército Brasileiro. E sou advogado, consultor legislativo concursado aqui da Câmara dos Deputados, isso antes de ser eleito deputado. E vi, ao longo do tempo, tanto da minha experiência de quase 10 anos no contra-terrorismo do Exército, quanto depois aqui na Câmara, como consultor legislativo e depois como deputado, que existe uma lacuna legislativa no que diz respeito à prevenção e ao combate ao terrorismo no Brasil. Essa lacuna, ela pretende, modestamente, ser preenchida por 2 projetos de lei de minha autoria. O 1595 de 2019, e esse projeto trata especificamente da estrutura de prevenção e combate ao terrorismo. Então, vai tratar sobre treinamento, sobre integração dos órgãos de inteligência, sobre as medidas, as ações contra-terroristas preventivas, as repressivas, o controle de danos. Então, isso é a estrutura, fruto do que eu vivi quando eu estava lá no Exército, comandando, integrando destacamentos contra o terrorismo do Exército Brasileiro. Na sequência, esse ano, eu apresentei um segundo projeto de lei, que é o 3319 de 2020. Eu convido a todos que estão nos assistindo aí, de São Paulo, Goiás, do Brasil inteiro, ou quem está nos assistindo pela internet, potencialmente aí brasileiros espalhados pelo mundo, que conheçam esses 2 projetos, 1595 de 2019 e 3319 de 2020. Não tem intenção de criminalizar manifestações, de modo especial esse segundo projeto de lei. O brasileiro tem, todos nós temos, o direito constitucional de nos manifestarmos pacificamente contra qualquer ideia que seja imposta, ou que seja trazida, ou a favor de qualquer ideia que seja trazida, desde que nós o façamos de maneira ordeira e pacífica. O que nós não podemos fazer, e o que o meu projeto ele se volta contra,
é um erro que, na minha opinião, esse projeto 3319, que nós apresentamos há poucas semanas, que foi alvo dessa coluna do Estadão, é que quando nós aprovamos, quando o Brasil, né, o Congresso Nacional aprovou na legislatura passada, a Lei 13.260 de 2016, que trata do crime de terrorismo, a lei ficou capenga. Por quê? Se você for ver um estudo, que eu inclusive cito na justificação do meu projeto, que comparou mais de 100 definições de terrorismo no mundo, 65% delas dizem que o terrorismo tem um caráter político. E é claro que tem. O terrorismo, o ato terrorista, ele é algo que é feito para espalhar, lógico, o terror generalizado, né? Mas ele é feito contra as instituições. Para quê? Para poder influenciar a tomada de decisão do poder estatal. E isso sempre vai ser um ato político. Não importa se a razão é por xenofobia, é por etnia, é contra... Isso é algo paralelo. Na verdade, os atos terroristas são atos por si só políticos, porque se voltam contra uma política pública adotada pelo governo constituído. No caso brasileiro, que nós vivemos uma democracia, e esperamos que sempre venhamos a viver assim, o presidente eleito, seja de direita, de esquerda, de centro, no nosso caso agora o presidente de direita, ele tem a prerrogativa, o direito e o dever de conduzir as políticas públicas de acordo com o mandato popular que recebeu. As pessoas que discordam dele podem se manifestar? Claro que podem. Mas eles podem matar outras pessoas em função disso? Não podem. Eles podem depredar o patrimônio público e privado? Não podem. Pode usar explosivo? Não pode. Então, o que é a minha proposta? Inserir o caráter político na definição do crime de terrorismo, porque isso é uma realidade fática no mundo, e, ao mesmo tempo, retirar o parágrafo 2º do artigo 2º dessa lei 13.260, de 2016, que, na minha visão, incorretamente, mas complementar ao fato de inexistir essa motivação política, isentava manifestações, mesmo que elas estivessem dentro delas usando explosivo, sabotagem, matassem pessoas. E isso, na minha visão, é um absurdo. Todos podemos protestar pacificamente contra tudo. Agora, ninguém pode, na minha visão, utilizar de meios violentos e de meios destrutivos, colocando a vida em risco de outras pessoas, o patrimônio público e privado, para tentar impor sua tese política. E é contra isso, então, que o meu projeto de lei se volta. Deputado Ibiel, dá uma parte para mim, só um instantinho nesse aspecto aí. Eu queria que o senhor fizesse um comentário rápido, deputado, nessa situação que o senhor explicou agora em relação a esses dois projetos. Então, o senhor concorda com essas ações aí do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do STF contra esses grupos que, segundo a grande imprensa, estão atacando as instituições, atacando o STF a favor do presidente Bolsonaro? Está tudo ok? Os seus projetos impediriam essas pessoas de fazer? Esse grupo da Sarah Winter, essas outras pessoas aí que estão em Brasília. O senhor concorda com essas ações do MP, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do STF contra esses grupos aí? Ou eles estariam de maneira legítima reivindicando ou defendendo o governo federal? Isso tem que ser analisado caso a caso e a ação. Qualquer ação que seja feita contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Palácio da Presidência da República, como aquela ação que houve lá de jogar tinta, por exemplo, no Palácio do Planalto, qualquer ação que se volte contra os poderes constituídos e que coloque em risco a capacidade do Estado de decidir, de tomar decisões, coloque em risco vidas das pessoas, né, e que tenha subsunção, ou seja, se adequa ao tipo penal contido na lei, é terrorismo, independente de ser de direita ou de esquerda. Agora, eu não estou dizendo que esse caso particular que você está se referindo que seja o caso. Isso vai ter que ser julgado pelas instâncias competentes. Agora, que existem, na minha opinião, na minha visão, com todo respeito às instituições, que, por exemplo, o inquérito das fake news, na minha visão, eu me alio muito mais à opinião, ao voto do ministro Marco Aurélio do que a da maioria que foi formada. Eu acho que esse inquérito é inconstitucional, ele está concentrando na mesma figura, na mesma pessoa, o investigador, o Ministério Público, o juiz. Então, assim, isso, na minha visão, esse inquérito, seguindo o voto do eminente ministro Marco Aurélio, na minha visão, é um voto
é um voto coerente e é um inquérito inconstitucional completamente. Então, o que eu estou dizendo é, esse projeto ele é apresentado por um deputado de direita, mas ele visa proteger a capacidade do Estado de continuar tomando decisões em prol da vida dos brasileiros. Visa proteger o patrimônio público e privado, proteger a vida dos brasileiros, visa salvaguardar a capacidade do Estado de tomar decisão. Não importa quem seja o terrorista, certo? Positivo. Biel? Antes de iniciar a participação do público, eu tenho somente mais uma pergunta, que é a questão de uma afirmação sua, um jornal de Goiânia, que foi referente à questão que nós não podemos, claro, deixar de comentar. Na última semana tomou todos os jornais, as manchetes dos grandes jornais do Brasil, que é o fato Queiroz. Deputado, eu gostaria de ouvir agora a sua opinião sobre isso. Atrapalha o governo Bolsonaro? Atrapalha o governo do presidente de tentar continuar realizando suas ações ou não? Como que você vê hoje, atualmente, essa questão do Queiroz? Pode derrubar o Bolsonaro? Nossa, o presidente Bolsonaro está fazendo um excepcional trabalho. As investigações referentes ao Queiroz e a qualquer outra investigação que esteja em curso no Brasil, elas têm que seguir o seu curso, as pessoas têm que se defender, as instituições estão funcionando, né? Nós estamos vivendo uma democracia e eu tenho certeza que isso vai ser levado à frente dentro do ambiente democrático e dentro do que a lei prevê. Nós esperamos que todas as pessoas que sejam efetivamente culpadas sejam punidas, aquelas pessoas que vão se defender, que elas se defendam, se forem julgadas inocentes, né, que voltem suas vidas normais. Mas eu não tenho dúvida alguma que nada vai atingir o presidente da República. Até agora, nenhuma manifestação, nenhuma prova, nada ligou as ações do Queiroz com o presidente. Então, o governo federal está muito tranquilo. Nós vamos seguir em frente, trabalhando, de novo, para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros durante esse Covid-19, que é o objetivo comum e que, na minha opinião, deveria ser o que nos une todas as instituições brasileiras em torno do combate a esse vírus que é, como disse, repito, o nosso inimigo comum. Biel? Bom, partindo agora para a presença do nosso público aqui na nossa live, eu gostaria de cumprimentar o Luiz Americano, Axê Monteiro, Bruno Ferreira, Ayara Souza, o Major Castro, Anaí Castro. E eu estou com o Major Castro, está com um comentário excelente aqui referente ao nosso querido amigo deputado federal Vitor Hugo, que está conosco. Ele comenta: deputado federal Major Vitor Hugo, parabéns pela dedicação e excelente trabalho realizado. Em especial, destaco nas PLs 3295/2020, que visa inserir o inciso 5º no artigo 226 do Código Penal, para aumentar a pena dos crimes contra a dignidade sexual praticados no exercício de atividade ritualística ou religiosa ou em razão dela. Outra, a PL 3292/2020, que visa ampliar os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a alimentação saudável e adequada, melhorar as merendas das crianças, dando oportunidade para a aquisição junto aos pequenos produtores locais e preferencialmente pela agricultura familiar, pelos empreendedores familiares rurais e pelas comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos. E ele fecha com a hashtag Fechados com Bolsonaro. Esse é o comentário do Major Castro aqui para o senhor deputado Vitor Hugo. Opa, queria mandar um abraço aí para o Major Castro, dizer que eu fiquei muito feliz de saber que ele está acompanhando aí os nossos projetos. Nós apresentamos aí esse ano já 7 projetos de lei, queremos continuar trabalhando em outros aí, talvez até alguma proposta também da Constituição. E fico feliz que as pessoas estejam acompanhando. Muito obrigado aí. Esses 2 projetos comentados realmente são muito importantes. Goiás teve uma experiência muito ruim com essa questão, foi até retratada no Fantástico ontem, né? Essa questão aí desse João de Deus, que de Deus não tem nada, né? Que fez um estrago, inclusive de proporções mundiais aí. E nós estamos, inclusive foi uma sugestão do promotor, o doutor Luciano, que é promotor de justiça em Goiás, que compõe ainda uma força-tarefa que está levando a cabo a ação penal que se volta contra esse João, lá de Abadiane, e ele propôs, então, nos trouxe essa proposição e nós apresentamos e esperamos aí realmente vê-la aprovada para proteger a fé aí dos brasileiros, né? E de outro lado, esse projeto também interessantíssimo, que favorece os produtores rurais, os pequenos produtores rurais,
de modo especial do leite, né, produzem leite fluido, que muitas vezes ficam reféns dos laticínios, né, daquelas indústrias de laticínio, porque são poucas indústrias, são muitos produtores, eles acabam, às vezes, vendendo leite com preços menores até do que a água, e eles não têm onde descartar o leite caso não queiram vender, então eles têm que vender e vendem por preços muito baratos. Então, privilegiar os produtores rurais, os pequenos e médios produtores rurais, locais, de modo especial na produção do leite, fomentar a economia, proteger nossas crianças, ou seja, é tudo de bom, na verdade, é um projeto muito bom, que eu também recebi dos produtores de leite, nós construímos juntos com a minha equipe, eu tenho muito orgulho de ter apresentado. Agradeço ao Major Castro por ter trazido à tona esses dois projetos. Esse nosso público que participa sempre ativo aqui nas redes sociais do Oi, principalmente o Major Castro, que está nos ajudando a orquestrar outras entrevistas aqui com o pessoal de Brasília. Muito obrigado, Major, pela sua pergunta. Eu gostaria de agradecer a participação do nosso público. Teve algumas críticas ao jornal Oi Diário, só que essas críticas acontecem, são normais. O difícil mesmo é a pessoa sentar numa cadeira, trabalhar e marcar uma entrevista como nós estamos fazendo hoje. Eu gostaria de agradecer, então, a participação do nosso público. Muito obrigado, Brás, e eu retorno a você. Vamos adiante. Muitíssimo obrigado mais uma vez ao nosso público. Crítica faz parte. Como o nosso entrevistado, o Major, falou aí, deputado federal, falou aí, desde que sejam respeitosas, sejam proativas para que a gente consiga construir coisas novas e melhores para o país. Então, sob controle, as críticas são bem-vindas. Nós estamos indo para a reta final, deputado, já são 20 horas e 2 minutos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar participando conosco aqui. Mas tem uma sessão aqui do Jornal Oi ao Vivo que é tipo VaptVupt. Um ping-pong, são 4 ou 5 perguntas que eu vou fazer de maneira assim, bem resumida, e eu pedi para o senhor falar também aí de maneira bem resumida. Deixa eu só passar a vinheta, ver se o Douglas está ok com a vinheta aqui. Já, em 30 segundos, a gente começa essas perguntas e respostas rápidas aí, tá ok? Já estamos de novo aí, então agora vamos para a parte final. O nosso entrevistado dessa noite no Jornal Oi ao Vivo é o Major Vitor Hugo, deputado federal, eleito por Goiás, e é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, onde a região do Alto Tietê tem 4 parlamentares. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre Sérgio Moro. O que o senhor achou da entrada e da saída dele no governo Bolsonaro? Bom, nós tínhamos a visão dele como um herói e ele saiu, infelizmente, como alguém que é extremamente vaidoso e que traiu os interesses do país, traiu aquele que o abraçou quando ele estava na pior situação, naquele caso das fake news lá, do Greenwald, né? O presidente abraçou ele e ele saiu de uma maneira muito ruim, e agora está lá, a gente vê naquele vídeo lá da Cruzoé, a quantidade de dislikes deve ter ultrapassado os 200 mil aí, né? Está descendo a ladeira abaixo, né? Eu queria que o senhor falasse também, por gentileza, qual é a avaliação que o senhor tem do trabalho e da relação que houve lá na campanha do governador de São Paulo, atual João Dória, com o presidente Bolsonaro. Isso é outro traidor também, na minha visão. Ele se aproveitou, criou aquela expressão lá, Bolsodória, né? E se aproveitou da imagem do presidente para se eleger e hoje faz aí um papel muito ruim de praticamente oposição ao presidente, inclusive prejudicando certamente o povo paulista, né, que tenho certeza absoluta já percebeu muito bem quem ele é. Deputado, e essa pergunta é adequada para o senhor, porque tem muita gente aí, especialistas ou não especialistas, hoje infelizmente com rede social tem especialista para tudo, né? Até picareta falando aí pelos cotovelos, mas existem avaliações aí de muita gente de que os militares estão se queimando no governo Bolsonaro, e que eles estariam de alguma maneira participando, incentivando ou fechando os olhos por um golpe militar. O senhor, com a sua experiência de vida militar, o senhor compartilha de alguma maneira dessas avaliações aí de que eles estão se queimando, que de alguma maneira eles estão aí facilitando ou fomentando um possível autogolpe do Bolsonaro, ou tudo isso aí é lenda, é picaretagem? Bom, não vai haver golpe nenhum. O presidente é extremamente apegado à democracia e nós vamos superar essas crises, essas tensões institucionais a partir dos meios que a Constituição nos garante. E a presença de militares no governo é algo natural. O presidente ficou 15 anos no Exército, entrou lá em 73, tem muitos amigos, companheiros, né? E é natural que ele trouxesse quem ele conhece. Ele não ia trazer para o governo pessoas que não são do círculo de convivência dele. Então, eu vejo com muita naturalidade, e são pessoas comprometidas, brasileiros, independente de vestirem ou não o uniforme, o fardo, o terno,
se tiver o coração verde e amarelo pulsando, vão conseguir certamente levar o nosso país para um outro patamar. Queria saber se o senhor conhece, já ouviu falar na Câmara aí dos deputados, do ex-deputado de Mogi das Cruzes, Valdemar Costa Neto, e da relação do presidente com o Centrão. O que está acontecendo, a relação do presidente Bolsonaro com o Centrão, é como divulga a imprensa aqui de São Paulo, até porque o Centrão tem uma fama muito ruim. O senhor já está aí, está no primeiro mandato, essa fama ruim do tal do Centrão também é compartilhada em Goiás, é compartilhada pelas pessoas que o senhor está trabalhando atualmente. Fazer um trabalho político com o PL do Valdemar Costa Neto é uma coisa importante, é produtivo para o país, no teu conhecimento até agora, deputado? Vou usar, Braz, uma metáfora que um deputado, o Paulo Eduardo Martins, usou no Twitter dele há algum tempo. O presidente Bolsonaro está jogando um jogo de xadrez onde quem colocou as peças foi o povo. O mesmo povo que elegeu o presidente da República, elegeu o Congresso Nacional. E a gente não tem como fugir de ter uma relação com o Congresso Nacional. Então, nós precisamos, e de modo especial nesse momento do Covid-19, nós temos que avançar com pautas importantes para, de novo, salvar vidas e preservar os empregos do brasileiro. O presidente, o governo brasileiro, mais que o governo, o Estado brasileiro tem uma verdadeira artilharia para se contrapor ao mal feito eventual que venha a ser cometido na ponta da linha por algum indicado. A indicação política por si só, como a gente pode falar, como eu indiquei o Tarcísio para o presidente, essa indicação, o Tarcísio está fazendo excepcional trabalho. A indicação política por si só, ela não é nefasta, ela não é errada. Agora, se o indicado fizer alguma coisa errada, nós temos Poder Judiciário, Ministério Público, Controladoria Geral da União, dos estados, dos municípios, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos estados e municípios, onde houver, a própria sociedade, o terceiro setor, todos com as nossas artilharias, a imprensa, voltados para descobrir quem está fazendo coisa errada. E se descobrir, pode ter certeza, o governo Bolsonaro vai lá e vai agir contra, diferente de governos anteriores, que compuseram com partidos diversos e lideravam o mal feito. Verdade. Entendeu? O Lula era o líder da quadrilha. E isso não vai acontecer com o nosso presidente Bolsonaro. Perfeito. Deputado, eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo a participação do senhor aqui no Jornal Oi ao Vivo, e só para destacar a importância dessa nossa conversa aqui. Aqui a gente não procura esse radicalismo nem de esquerda nem de direita, a gente quer levar informação objetiva para as pessoas que precisam do trabalho sério do governo federal, do governo estadual, das prefeituras, e nesse contexto aí a participação do senhor é fundamental. O Biel já está aí tentando conversar com o senhor em relação a outras lideranças do governo para que a gente possa ampliar o debate e as pessoas possam ter uma visão mais ampla do que está sendo feito aí em Brasília e sair aí daquela guerra ideológica de direita, de esquerda, de comunista, de nazista, enfim, acho que a conversa tem que ser muito maior e muito mais ampla e o senhor está propiciando isso para todos nós. Muito obrigado, boa noite ao senhor, nós aguardamos aí uma conversa em breve, muito obrigado ao nosso público também, sucesso, saúde para o senhor aí no Congresso, deputado, obrigado, viu? Tá bom, Braz, muito obrigado, Biel, pela oportunidade, um grande abraço para todos que estamos assistindo, fiquem com Deus. Amém. Boa noite a todos. Até o próximo Deputado, pela ligação.